Boa noite, Cornélia. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. E nesse momento aqui, não em São Paulo, você sabe, na Bahia, com a luz é um pouquinho difícil, internet também. Ao mesmo Aham. tempo, espero que tudo vai dar certo. Vai dar certo, com certeza. Sim, e bom. E boa noite, então, para o pessoal que já está chegando aí também, né? Hum? Boa noite para o pessoal que já está chegando. Aham. Cornélia, vamos lá. Então, hoje vamos dar mais um tempinho de 2, 3 minutinhos para ver se o pessoal chega, né? Mais gente. Ótimo, tudo certo. Hoje nós temos assim temas aqui, até que são interessantes para o momento, né, Cornélia? Sim. Então, acredito que a intenção é ajudar as pessoas, né, para aumentar um pouco mais a clareza neste momento e poder tirar proveito da melhor situação, né, no melhor deles, de cada um deles, né, dando o melhor de cada um deles. Sim. Você está me ouvindo bem, Cornelia? Estou te ouvindo bem. Você também a mim? Também, tudo ótimo, tudo Ótimo. ótimo. Espero que fique desse jeito. Rubens, Perfeito. grande beijo. Beijo, Ruber, Eletro. Paula, Lamelo também, Francisco, Paula, Silvia, boa noite a todos. Uhum. Ok, então, Eu Cornelia, também dou abraço da Bahia. também, né? Sim, Que legal, ótimo. sim. Nós temos três itens, né, 3 pontos para trabalhar hoje, né? E um deles é o olhar, né? O olhar, um olhar melhor do empresário, né, para a empresa. Como você disse, né? Olhar com lupa para as questões da empresa e pessoal também, né? Porque de uma maneira ou de outra existe uma influência também, né? Do pessoal diante da vida que está levando e tudo mais. Influencia de uma maneira ou de outra, influencia também a empresa, né? Os resultados da empresa. Então, em cima disso, com esse assunto, o primeiro assunto que a gente vai tratar das 3 dicas, né? Qual que seria, o que que você imagina que poderíamos estar ajudando para que traga a consciência, de repente, alguma coisa que não está enxergando, né? Até porque tem muitas situações, muita coisa acontecendo e o pessoal se dispersa um pouco, né? E às vezes muito. Uma pequena coisa sugiro também, como somos poucas pessoas, Uhum. sugiro que as pessoas, somos 2 pessoas só, não? Por enquanto, sim. Teve 5 ou 6, aí o pessoal deu uma saidinha. Tá bom, 4 agora de novo. tá bom. Mas sugiro muito que as pessoas realmente façam perguntas, porque eu também gosto muito da interação, não? Ok, combinado. Não? Ótimo. Ok. Então, hum, o Eduardo, você e eu pensamos o que podemos oferecer para empresas conectarem com mais sucesso. Isso, E aí pensamos em 3 dicas. exato. Uma dica, talvez bem importante, é que, em primeiro lugar, que lembramos ou que cada empresário ou cada líder ou cada pessoa que trabalha na empresa de algum jeito sabe que cada um de nós é limitado. Vou dar um pequeno exemplo. Imagina numa empresa um cliente não fechou o contrato. Aí Uhum. um disse, esse é louco que não, ele não sabe o que perdeu. Um outro disse, eu fiz de tudo, parece que eu não tenho capacidade. E o terceiro disse, o que poderia ser que não percebemos que o cliente precisa e esquecemos para ele não fechar. Então, Uhum. assunto
de o cliente não fechar. 3 pessoas olham para isto com outros olhos. E esses olhos, esses padrões inconscientes que movimentam, no fundo, cada pessoa, cada colaborador ou empresário, visa e atrai informações. Isso. Então, podemos imaginar uma coisa ou uma dica muito importante que cada um, até a partir de amanhã, poderia fazer lembrar que o que eu penso só é uma possibilidade de ver algo. Nunca é a verdade. Porque o mesmo assunto é visto de uma outra pessoa de outros ângulos. E se eu estou numa situação normal ou situação problema, sim? Se entro no estado corporal, onde deixo o peito para fora, talvez braços assim para cima, respiro 2 vezes fundo, observo a minha respiração, dessa maneira vou sair dos pensamentos que geram do mesmo jeito, sempre na minha cabeça, e realmente posso me perguntar, o que estou pensando é verdade? Ou eu vejo desse jeito, que outra maneira tem observar este assunto? Acho que isso é uma pequena dica que realmente cada um, claro que no início é meio estranho, mas pela ciência também é assim, que a ciência diz, no dia temos mais ou menos 60.000 pensamentos no dia. E 97% são os mesmos que rodam, do mesmo jeito, a partir dos padrões. E aí importa realmente começar a nos observar, porque se não nos observamos, sempre vamos fazer a mesma coisa. Se paramos, entramos num outro estado corporal, nos respiramos, aí cortamos esse automatismo e depois observamos. Podemos ter, é um começo para observar algo que normalmente não observamos. Perfeito. Faz sentido, Edu, essa dica? Perfeitamente, até porque, né, Cornélia, aquela coisa que eu estava falando no início, e você falou é muito, né, as pessoas hoje estão tão preocupadas, né, ou para a questão financeira, ou para a questão, o próprio sistema dos colaboradores, né, da empresa, que não enxergam o resto que tem, né, ou seja, eles estão focados só no problema, no caso, e não na solução, teoricamente. E quando a gente amplia nossa consciência, ou seja, quando você percebe que por trás de tudo do que está acontecendo, podem existir outras possibilidades que a gente não está vendo, realmente aí se abre um leque muito grande de soluções ou de possibilidades, né? De possibilidades, vamos dizer assim. Sim. E podemos... Pode falar, pode. Hoje em dia, e isso ainda vou mencionar, hoje em dia tudo é um pouquinho caro, e talvez os 4 que estão conosco, eles fazem o seguinte: baixa a cabeça e os ombros um pouquinho para baixo e falam 3 vezes para vocês mesmos a palavra sucesso. Agora, peito um pouquinho para fora, ombro um pouquinho para trás, olhando reto, e falam 3 vezes internamente também sucesso. E agora peito para fora, as mãos assim para cima, ambos, e falam 3 vezes internamente, ou alto, sucesso,
sucesso, sucesso. E talvez você assim também perceberam a diferença. A palavra é a mesma, mas o estado corporal muitas vezes é um início para observar ou conectar com algo diferente. Uhum. Se estamos, por exemplo, também sentados perante do computador, cabeça para baixo, ombros para baixo, o risco também de estar com emoções pesadas só pela postura é alto. E importa, no meu ver, saber observar isto. E fazer algo para eu poder entrar numa sensação diferente, enquanto observo algo. Porque se estou se estou numa dificuldade, muitas vezes o corpo está cabeça para baixo, ombros também, assim, vira mais pequeno. Não? E aí, até pelo exemplo pequeno que fizemos, o corpo vai trazer coisas pesadas. Uhum. Mas se estamos numa outra posição corporal, podemos conectar com outras sensações e outras ideias em relação ao assunto. Faz sentido? Total sentido. Para mim, total sentido. Aí o pessoal que percebeu, se pode dividir com a gente também isso daí, qual é a sensação que eles tiveram em relação a esse exercício. Dividir com a gente também é muito bom. Sim. E se alguém tem uma pergunta, pode perguntar. Também, isso. Ok. E Vai uma sim. coisa também que é muito importante, ouvir, levanta a câmera um pouquinho. Como? Ok. Levantou isso mesmo, para levantar a câmera um pouquinho. Assim? Tá Tá bom. ótimo. Ok. Podemos imaginar ouvir isto uma vez. Ouvir isto uma vez é uma coisa, sim? Uhum. Diferente se eu decido fazer isto várias vezes no dia. Porque podemos, se ouvimos alguma coisa, ouvimos e tudo bem. Não muda muita coisa, não. A Uhum. mudança só tem no fazer, não no pensar. Porque ninguém aprende a te dirigir o carro pensando. Só Exatamente. fazendo, fazendo, fazendo. E normalmente isso faz parte da natureza do ser humano. Normalmente o início é um pouquinho pesado, frustrante, porque nos tira da zona do conforto. Mas se nós decidimos e fazemos isto várias vezes, vamos trazer mudança. Perfeito. Sim? Perfeito. Sim. E dentro dessas dicas, também podemos imaginar o seguinte, e isso é uma coisa, acho, muito importante. Normalmente, no nosso pensamento, que somos criados, sempre estamos vendo nós mesmos. E não aprendemos como o ambiente nos movimenta. Hoje, pela física quântica, sabemos que toda informação está sempre dentro e fora de nós. E sempre tem um campo informacional na nossa volta. E podemos imaginar, nesse momento também, temos um campo informacional bem denso, que é, entre aspas, pesado com este coisa de corona. Seja em relação à saúde, medo, como também muito em toda a economia. Uhum. É muito pesado.
nesse momento. E podemos imaginar, aí importa muito também, o quanto este pensamento, que é, como vou dizer, que é pesado fora de mim, tem uma influência em mim mesmo. Havia 1988, foi feito um experimento em Washington. Havia um discípulo de Dalai Lama que falou para o chefe da polícia em Washington: amanhã, nesse horário, vão meditar 4.000 pessoas e ainda muito mais no mundo. E nessa hora vai cair como vou dizer, o índice de crimes. De crime. Aí o chefe da polícia, ele falou, mais fácil neve cair no verão do que isso acontecer. Uhum. E eles fizeram e caiu por 10, 15%. E estão fazendo pesquisas a respeito, não? Foram feito um monte de coisa. O que quero dizer com isso? Isso faz parte da física quântica. Quando informação é densa na nossa volta, é mais fácil nos conectar com essa informação ou o ambiente que está fora de nós, que nos inconscientemente leva. Espero que deu para entender. Deu para entender, sim. Também. Outra coisa, imagina, não sei, tem... cada um de vocês tem talvez alguém que admira muito, ou imagina Dalai Lama, ou, não? Num local e fazendo um evento. Podemos imaginar, nesse evento tem um ambiente e um espírito, ou não é espírito, mas um campo denso de informação, não? Que é diferente do campo denso que talvez no meio de São Paulo, nesse momento, por exemplo. E enquanto tem o campo denso, normalmente ficamos, se estamos nesses eventos de Dalai Lama, conectamos inconscientemente com mais calma dentro de nós ou algumas coisas. Então, o que está denso no ambiente, inconscientemente nos faz conectar com algo. E isto também é muito importante de saber observar. Porque enquanto sabemos observar isto, podemos nos posicionar. Se não sabemos observar isto, o ambiente nos leva. Uhum. E podemos imaginar isso também na empresa. Se trabalho na empresa e tem um ambiente com muito medo pesado, podemos imaginar um ambiente medo e pesado. Tira um monte de energia. Uhum. Não vamos ficar muito efetivos, não. Exatamente. Sim? Mas aí, enquanto sabemos parar, respirar, observar, podemos nos perguntar, nesse momento de presença, agora, estou comigo mesmo? Ou o ambiente me influencia? Enquanto tenho clareza em relação a isto, posso me reposicionar. Uhum. Perfeito. Cornélia, a Mayara está perguntando, então, assim, fazer o exercício sem que o mesmo faça sentido num primeiro momento pode transformar, ainda assim, essa realidade, então? Ou seja, aquele exercício de você olhar para baixo, né, e para cima depois, realmente, num primeiro momento pode não fazer aquele sentido todo, mas a partir do momento que você começa a fazer, aquilo lá toma conta de você, né? Ou seja, é aquilo que você falou, você muda a sintonia, né?
Muda a conexão da energia que você está sentindo e procura se conectar com uma outra energia a partir do momento que você muda teu padrão de pensamento também, né, Cornélia? Podemos imaginar, de o exemplo, olhar para baixo, falar sucesso 3 vezes, reto, Uhum. e ter realmente até os braços em cima. E isto é só um exercício para vocês perceberem como a postura do corpo tem influência naquilo que pensamos ou nas palavras. Porque enquanto olhamos para baixo e falamos sucesso é uma coisa, quando olhamos para cima, peito para fora, é outra coisa, conectamos com algo diferente. Com isso também é importante que usamos isto conscientemente na nossa vida. Quando rodam os pensamentos, quando ficam pesados, quando temos medos, quando desconforto, aí, como falei inicialmente, cada um é limitado na observação. Sim. Uhum. Isso é uma coisa. Se sei isto, paro, posso me perguntar o que talvez não vejo. E se entro numa outra posição corporal, estou mais livre, posso tirar o peso daquilo que estava pensando, posso entrar num estado de presença. E nessa postura estou aberta para pensar algumas coisas. O Ruben, Cornélia, ele tá, desculpa, o Ruben está perguntando se como que pode contribuir para tornar o ambiente mais suave quando percebe toda essa informação densa, negativa, no caso na empresa. Podemos imaginar uma coisa num momento dado, posso comunicar isto. Posso dizer para os meus colaboradores, posso explicar que, no fundo, estamos nesse momento, pelas mídias principalmente e pela coisa do Covid, estamos numa certa crise que gera muito peso e medo na população. E isto é muito denso. E o risco de cada um conectar com isto é alto. E isto muitas vezes é como se cada um na empresa trabalhando lá está com medo em relação a isto, isso. É um campo denso, pesado, que normalmente é mais fácil conectar do que com outro pensamento de fazer o melhor para o meu cliente. Não sei, E como que ele pode ajudar para mudar esse padrão? Uma maneira é realmente comunicar isto também, visar que temos essa dificuldade na vida pessoal, como também na empresa, e o que podemos fazer para lidar com isso da melhor forma. Por exemplo, entrar no outro estado corporal. Uma coisa também que poderia ajudar, dependendo da empresa, mas podemos imaginar colocar frequências, entre aspas, de música que nos deixa no estado mais equilibrado. Uhum. É uma pequena possibilidade também. E claro, importa muito também e isso seria também a nossa segunda dica. Isso. Segunda dica que pensamos, importa muito visar com clareza qual é o propósito da empresa. Sim? Porque podemos imaginar se uma empresa
tem como propósito, por exemplo, sem julgar, ganhar muito dinheiro, não? Ou, sim, ganhar muito dinheiro. Vou fazer a melhor padaria do mundo para eu ganhar dinheiro, para os meus filhos estudarem, para eu comprar um carro, casa, viajar, tudo bem. Podemos imaginar que ele faz um monte de coisas. Ao mesmo tempo, o objetivo final é para o empresário estar bem. É, de alguma maneira, uma meta, entre aspas, sem julgar, egocêntrica. Uhum. E ele, com isto, e isto agora é da natureza do ser humano, ele atrai egocentrismo nos colaboradores, como também nos clientes. Cada um está mais sozinho consigo mesmo. Sim? Sim. Se uma empresa tem como propósito, se um padeiro disse, eu sei fazer bolos e comidas maravilhosas e vou fazer o melhor para os meus clientes. Quero que cada cliente que vem fica feliz. Ele, como objetivo, tem servir melhor forma para os clientes. E, claro, consequência depois é dinheiro, porque dinheiro é tudo. Sim? Como ele sabe que não pode fazer isto sozinho, precisa de apoio, de colaboração. E aí, cada um que entra neste tipo de empresa que tem o propósito, como vou dizer, ligado ao melhor serviço ao cliente, que é uma conexão, eles também podem conectar até entre eles e se sentirem úteis naquilo que fazem. Não? E podemos imaginar, enquanto o propósito inconscientemente, normalmente, movimenta os colaboradores. E aí podemos imaginar, se sou empresário ou tenho uma empresa, importa ter a maior clareza sobre o que de fato é meu propósito real. Uhum. E podemos imaginar se o propósito real é de servir da melhor forma para o cliente. Tem um colaborar, tem entre todos um sentir-se em conjunto, tem uma maneira de lidar com dificuldades muito mais leves do que numa empresa tipo egocêntrico. Hoje eu estava lendo um pouquinho do Stefan Mehart, né? Sim? E duas situações que me chamou a atenção. A primeira, que ele teve uma vez, né, que estava meio entediado com as coisas dele e inventou de trazer um palestrante para a Alemanha, levar um palestrante para a Alemanha. Ele tinha marcado tudo para 3 mil pessoas. Perto do evento só tinha 4. Então ele teve, ou seja, o que aprendizado ele teve com tudo isso? Ou seja, ele conseguiu levar 1.300 pessoas depois, mas o aprendizado que ele trouxe para ele mesmo é que existe uma grande possibilidade de dar, de ele perder, quando ele perde a necessidade do próprio cliente, né? Ele se perde e não tem sucesso naquilo que... Então, olhar primeiro para o cliente, né? Quais são as necessidades do meu cliente? Porque para ele era muito importante trazer esse palestrante para a Alemanha, levar para a Alemanha. Porém, ele não conseguiu sair do lugar, praticamente. Ele teve que fazer alguns movimentos onde ele perdeu clientes, e mesmo assim não chegou ao número, né, que precisava, né? Então, teve prejuízo, inclusive, como ele comenta. Sim. Quando a gente fica fora, né, do eixo de pensar o bem-estar do cliente, Cornélia, aí existem muitas possibilidades
da empresa não fluir, né? E muitas vezes não é o governo em si, existe um problema, pode existir, porém, o empresário também tem que enxergar tudo isso, né? Olhar para o propósito dele, para o propósito da empresa e tudo mais, e alinhar isso com os colaboradores, né? Podemos imaginar aí também, inicialmente, empresas se formaram responder à necessidade de pessoas. Certo. Não? O mais importante para uma empresa sempre é o cliente. Exatamente. E isto durante o tempo se esqueceu. Não? É isso mesmo. Se podemos imaginar, se o mais importante é o cliente, o risco de ficar mais ligado às necessidades deles, de acompanhar o que tem de novo, é muito mais alto do que quanto eu tenho metas egocêntricas. O risco de perder contato com o cliente e visar mais a mim mesmo, ou o funcionamento, ou como está minha empresa, como estão os meus colaboradores, e nisto o risco de esquecer o mais importante, o bem-estar do cliente, é alto. Exatamente, é isso aí. Cornélia, a Sandra está perguntando qual é a visão sistêmica para missões diplomáticas, consulados e embaixadas? Visão sistêmica, nós, é um pouquinho, para mim a pergunta é um pouquinho como bem ampla. Imaginar as embaixadas, ou eles estão ligados ao governo, sim, ao governo dos estados de onde eles vêm. E dessa maneira eles têm, como vou falar, eles têm tarefas no país que eles trabalham e há, como tem tarefas a cumprir. Sim? Podemos imaginar aí também, muitas vezes, as pessoas também, como nas empresas, também muitas vezes os líderes fazem uma grande diferença. Ao mesmo tempo, podemos imaginar os consulados ou as embaixadas são claramente limitados pela tarefa que eles têm a partir do governo de onde eles vêm. Não sei se respondi. Sandra, fala se respondi ou não. Ou se ela algo em específico. Talvez um pouco, talvez, porque só falou das missões, né? Missões, mais ou menos é isso que você falou, né? Depende dos governos. Para quê? Para o quê? Para quê de cada consulado, de cada escritório deles nos outros países, né? E podemos imaginar, principalmente em muitas possibilidades. Vocês sabem que eu não falo verdade, eu falo possibilidades também são limitadas. Mas muitas vezes seja governos ou muitos governos, principalmente, ou escola também, muitas vezes, eles estão funcionando, sem realmente ou ter esquecido o propósito, ou nem pensado em propósito. E muitas vezes a forma de funcionar também é tão antigo que não está mais adequado aos tempos de hoje. Não sei se respondi, mas se não, me fala. Ela fala que sim, ela respondeu que sim, Cornélia.
E acho que o terceiro item, a terceira dica, né, Cornélia, é exatamente parecida com essa pergunta, né? Ou seja, até onde a pessoa do empresário pode influenciar, né, no funcionamento das empresas, né? Podemos imaginar, principalmente em empresas de pequena ou média porte, Uhum, a pessoa do empresário, ele dá o sentido da empresa. Falamos inicialmente, falamos desse empresário egocêntrico, daquele que visa o bem-estar do cliente, e agora podemos pensar naquele que vê problema. E todo dia uhum, ele que vai na padaria resolvendo problemas. E ele inconscientemente atrai problemas nos colaboradores e nos clientes. Ele está sozinho e ele talvez precisa de um coach o tempo todo e nunca resolve. uhum, Então, como empresário, temos responsabilidade sobre o negócio e damos o sentido. E aí importa muito como o empresário em si mesmo está consigo mesmo e a vida. Porque se ele não está bem consigo mesmo, se está um monte de medo, inconscientemente vai atrair isto na empresa dele. Então, uma coisa seja para a vida, para cada empresário, para líder também, para cada pessoa vale olhar para o próprio bem-estar. Porque se nós estamos bem com nós mesmos, podemos nos abrir para os outros. Se não exato. estamos bem, se estamos, por exemplo, sempre com medo, vamos atrair essas situações que dão medo. Uhum, uhum. Não? Então, é muito importante realmente que cada um pare também e olha para como estou comigo mesmo e com a vida. O Meher E hoje com estava isso também. também Desculpa, visar, pode falar. e com isso também visar com clareza qual é o meu propósito. E uma coisa para o propósito também é muito, muito importante. E isto é, propósito importa ter congruência no pensar, no fazer e no sentir. Se eu tenho uma meta e os meus fazeres e a minha motivação não estão juntos, nunca vai acontecer. Não? Se eu se tenho uma meta, se os fazeres são lá, mas se estou desmotivado, mesma coisa, não vai acontecer. E podemos imaginar, importa, enquanto propósito, muito ver quanto é a minha motivação, Uhum, porque ela movimenta. Vocês com estão certeza. ouvindo aqui ao lado os meus netinhos, não? Tudo bem, faz parte. É E o ao bem, vivo, né, Cornélia? É ao vivo, né? Então, sim, sim, estão bem felizes correndo. é ótimo, é isso daí. Bem feliz. Não? Tudo bem. Ok. É, Pergunta. só uma complemento também. Beijo, O Este, quando estava. Tá ruim, se cortou? não? Ah, ok. O Stefano também, o Stefano estava falando, né, no livro dele que quando você consegue que a tua empresa expresse, né,
que a vida do cliente, do seu cliente, mudou quando você, né, fez aquele trabalho, isso também, porque a empresa começa a expressar esse sentimento naturalmente. E com isso você capta, né? Ou seja, essa mudança de pensamentos, né, que vira todo um cenário dentro da empresa. Mas tem que estar todo mundo envolvido com essa questão, para que possa, assim, algo que emanaria, né? Os colaboradores emanariam aos clientes e com isso acaba criando uma tribo, né? Começa a crescer, né? Aquilo lá, né? É automático, é. Não E precisa fazer nada diferente. faz todo sentido. Imagina, por exemplo, vamos tomar uma empresa que produz leite para crianças, não? Assim. Uhum. Imagina se cada funcionário, até aquele que limpa o edifício, limpa o escritório, que cada um sente e sabe, estou útil, porque eu contribuo para crianças poderem crescerem. Uhum. Não? Podemos imaginar, se cada um pode sentir isto e estar junto, aí realmente tem uma força em comum e cada um pode se sentir útil. Exato. E aí a energia está direcionado em algo em conjunto. Uhum. E não tem normalmente grande flutuação de pessoas, ou muito burnout, ou muito doenças e muitos custos colaterais. Exato. Exato. Uhum. Vamos ver se tem algumas perguntas, alguma questão em relação a isso Sim, que você acabou de falar. Vamos ver se tem. Deixa eu ver, dar uma olhadinha aqui. sim. Só a Sandra falou que entendeu, né? Deixa eu Feliz, ver, tudo bem. feliz vendo pessoas. Sim. E aí, Cornélia, bom, enquanto o pessoal, se o pessoal tem alguma questão, voltando voltando à questão, acho que foi bom, não lembro agora que ele falou a questão de que maneira ele poderia mudar ainda mais, né, o ambiente de trabalho, que eu acho que isso daí que pega, hoje em dia, pega bastante, né? Sim. Tudo bem que a gente chega num ambiente, porque sabe quando você chega numa empresa e mesmo você não sendo colaborador da empresa, você sente o clima pesado. Então, essa frase, como que o clima está pesado nesta empresa aqui? Ou seja, já o cliente já sente isso, até por causa que você falou da própria questão fisiológica das pessoas. Né? Já na fisiologia já expressa isso. Como que poderia ser mudado, como de repente uma dica um pouco mais ampla, talvez, para esse grupo de pessoas, ou dessa empresa, no caso? Vou falar de possibilidades. Uma possibilidade enquanto empresário importa, em primeiro lugar, saber observar isto e também não querer excluir. Não? De algum jeito, seria importante de se abrir e se perguntar: estou bem comigo mesmo? Uma pergunta. Porque Uhum. se não estou bem comigo mesmo, o risco das meus medos ou preocupações se transferem lá. Uma pergunta. Outra pergunta poderia ser: o que talvez tem como dificuldade aqui nesse momento, na empresa? Uhum. Seria para perguntar-se isto. E também perguntar
qual é o propósito, realmente estamos juntos, cada um está consigo mesmo. E tem, dependente da empresa, poderiam ser feitas pequenas coisas. Poderia, dependendo. Se unir e cada um poderia escrever com que estou bem neste momento e o que me pesa. Sim? E isto, podemos imaginar, poderia ser num time. Cada um pode ler isto e é ouvido, para depois, em conjunto, colocar ideias de fazeres. Vai trazer mudanças. Com certeza. Eu acho que essa última questão tua que você colocou para o time fica legal, fica bem clara com ele. Realmente de ver qual é o nosso propósito, o funcionamento, qual é a nossa tarefa, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso fazer em conjunto, o que tenho facilidade de contribuir, no que vejo uma dificuldade. E se, por exemplo, cada um pode comunicar isto, é ouvido e apoiado, vai fazer uma diferença. Certo. Exatamente. Faz toda a diferença, né? Porque aí você valoriza o pensamento do colaborador, né? Ou seja, essa expressão dele, né? Isso, veja ele. Exatamente. Imaginar que isso também, no geral, poderia ajudar, porque muitas vezes nas empresas também tem descrições de cargos que sempre usaram e talvez nem faz mais sentido em algumas coisas e não sei o quê. Aí, até o time ou o grupo em si pode até redefinir o fazer em conjunto para ficar com mais eficiência. Tá certo. Cornélia, a Sandra está perguntando o seguinte. Sim. Os sócios estão em discordância, um visa lucro e o outro visa o bem-estar dos colaboradores e clientes. Como colocar isso em ordem? Agora, uma coisa importa muito, se a Sandra, quem é a Sandra, por exemplo? É, Sandra. Se ela é consultora, ou se ela é colaboradora, ou se ela é esposa. Não sei. Não? Sim. Não? Isso importa. Podemos imaginar, se os sócios têm metas diferentes, muitas vezes isto gera conflitos e tira energia do conjunto na empresa. Tira. Por isso também seria importante, entre os sócios também, cada um ouvir o outro e dentro disto achar algo em conjunto e respeitar o outro e não julgar o outro ou falar mal do outro, porque isto vira campo denso na empresa e outros colaboradores inconscientemente conectam com essa energia, com essa atitude. Perfeito. Sim? Sim. E também podemos imaginar, importa muito também de que jeito é a sociedade. Se, por exemplo, um tem 50 e outro 50 é uma coisa. Mas se um tem 90 e o outro tem 10, não? Aquele que 90
tem 90%, tem muito mais, como vou dizer, muito mais responsabilidade e impacto na empresa. Isso. Sim? Cornélia, a Lilian está perguntando assim, esse equilíbrio não seria importante para o desenvolvimento da empresa? Ou seja, o equilíbrio entre os sócios, né? Porque ela colocou essa pergunta antes, né? Podemos imaginar, sim, seria importante, não, seria importante se fossem, ou é mais fácil se são alinhados. Uhum. Sim? Mas se tem a diferença, importa cada um respeitar o outro, sim? Sim. E não julgar o outro, e talvez negociar alguma coisa. Não sei, negociar, por exemplo, e também é muito importante de ver e ter clareza. Quem dos sócios tem responsabilidade com clareza sobre o quê? Uhum. E, em conjunto, visar o funcionamento. Não, aí, realmente, importa os sócios deixarem todo na mesa e, sem concorrência entre eles, visar o funcionamento da empresa e negociar algo. Porque nunca é assim que um sócio também pensa do mesmo jeito como o outro. Como todos temos digital, todos somos diferentes e temos necessidades diferentes. Perfeito. Então, bom, a Lilian entendeu, está grata pela tua explicação. A Uhum. Andrea também achou perfeito né, a tua colaboração. E o Ruben, né? Deixa eu ver, o Ruben, não, ele também, deixa eu ver qual é o nome dele, que agora me perdi, 2 vezes me perdi o nome dele, o Tá Ruben bom. mesmo. Ele falou também, agradeceu pelas contribuições que você colocou naquela questão da empresa também, tá? E talvez pessoas interessadas que estão aqui, acho que no dia 12 temos mais um encontro de Zoom de 2 horas, Isso, isso. com a base pensamento sistêmico complexo e visualização constelação, e podem, se quiserem, participar. Isso. E aí poderia entrar em contato comigo ou com você, né, via Instagram, para que Isto, a gente possa passar o link para sim, eles participarem na segunda-feira, sempre de segunda-feira, cada 15 dias, sim. das 8 às 10 horas da noite. Esse encontro, pessoas que trabalham com pensamento sistêmico, pessoas que também não, que conhecem, querem conhecer o pensamento sistêmico. E aí podemos Cornélia, imaginar a ferramenta de visualização, é realmente uma ferramenta poderosa. uhum, Tempo muito curto se percebe informação que normalmente não observamos tão rápido. Ou precisa fazer isso, um monte de pesquisas, ou demora um monte de tempo. Não? A partir do campo informacional com o qual podemos conectar pela natureza nossa, pela intuição, em um uhum, tempo muito curto, conectamos ou percebemos informações que não observamos. E com isso. uma visão mais ampla, fica mais fácil se posicionar. E a gente ultimamente, né, Cornélia, inclusive nesses encontros de segunda-feira que estamos tendo, Sim? que não tem custo nenhum, né, para ninguém, é só participar, só o link, né, deixar bem claro que sem custo tudo isso. E Sim? as pessoas que têm uma questão para ampliar a consciência, que você consegue fazer uma ou duas vezes, um ou dois exercícios, dependendo, Sim? é, realmente ela sai com uma abertura, né, bem maior, a consciência expande, né, depois Sim? de. Sim? Então, acho que é uma maneira de aproveitar e conhecer a ferramenta, né, do pensamento sistêmico e a constelação organizacional. Sim. E mais E uma coisinha, pode falar, pode falar. objetivo para pessoas poderem conhecer. Isso, exatamente.
E só uma coisa, é em maio que você tem a tua formação, né, Cornélia? Sim, sim. Você quer falar um pouquinho da formação, como que vai ser? Vai começar. Espero que vai dar tudo certo, presencial. Torço muito, não? Sim. Aí vai E, ser, são e 5 módulos, né? 4, 5 módulos. sim, são 4 módulos a 4 dias e no meio tem encontros online e também Uhum. um monte de práticas para realmente se apropriar disto, não? Dessa Sim. visão diferente da vida e o uso da visualização, constelação e visão Isso. propósito. Sim. Não sei se as pessoas que estão participando conhecem você ou conhecem eu, mas assim, de qualquer maneira, há 2 anos, né, praticamente, que estou acompanhando a primeira formação que eu fiz com você, depois a segunda formação, a primeira foi a familiar, a segunda organizacional, e realmente quando a gente começa a praticar ou a falar mais do pensamento sistêmico, é como se a gente, né, abrisse a nossa mente para as possibilidades que te traz, né? Então, acredito eu que é uma ferramenta realmente muito forte, como você falou, e assim, é muito bom a gente poder compartilhar, poder estar ajudando os empresários, então, como você falou também, em tão curto prazo, né? Um tempo pequeno, Sim, pode mudar toda uma história, né, nas pessoas, né? sim, Principalmente no empresário, né, no caso. sim. Isso E mesmo. bom, a Cristia está falando que o pensamento sistêmico mudou a vida dela, né? Sim, Tanto pessoal quanto profissional. Então, gratidão, Cornélia. sim. Sim, sim. Então Não, já vejo estamos. algumas pessoas que conheço bem. E um grande beijo para eles. Ótimo. O tempo está acabando, então, Cornélia. Eu acho que Sim, fica aberto então o convite para o pessoal que quiser participar do Zoom sim, no dia, qualquer coisa passa a mensagem pelo WhatsApp, aqui pelo Instagram e a sim. gente passa depois o link, tá bom? Maravilhoso. Muito bom. Te agradeço Obrigado, Cornélia. muito e muita gratidão para até os meus amigos que estavam aqui juntos. Não? Muita Obrigado, gratidão. Cornélia. Gratidão mesmo. Obrigado, Cornélia. Um Sim, beijo grande para você. sim. Beijo grande. Marcela também. Tchau, tchau. Um Grande beijão. beijo. Obrigado. Tchau, Obrigado, tchau. Silvia. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.